primeiro painel é sobre prosperidade. Terá como oradora Teresa Ponce de Leão e teremos como oradores a doutora Maria João Carioca, o doutor João Paulo Carvalho e o doutor Ricardo Castanheira. Muito bom dia a todos. É com enorme prazer que participo neste painel como moderadora. Queria agradecer à Quidgest o convite e dar os parabéns por esta iniciativa, que já vai na 12ª e que é tão importante para o nosso futuro tratarmos destes assuntos. Eu dirijo o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que trabalha fundamentalmente para a transição energética e mais uma vez gostava só de refletir sobre a mensagem que nos deixou aqui o Secretário de Estado sobre que precisamos de todos e o Secretário-Geral das Nações Unidas, we all must be together. E de facto esta é a mensagem e eu acrescentaria para contribuirmos, cada um de nós, para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, e porque não vim eu falar aqui, vim dar a palavra aos nossos oradores, começaria por apresentar, eu fiz aqui um resumo para não estar a ler as referências, se eu encontrar o meu resumo. E aqui a nossa primeira oradora é Maria João Carioca, que exerceu muitos cargos, principalmente no setor da finança, é licenciada pela Nova, tem um MBA no Instituto Europeu de Administração e Negócios, tem um diploma de liderança pela Universidade de Harvard, é administradora da Caixa Geral de Depósitos, mas também já foi administradora da Multicert, da Unicre, da CIBS e começou o seu trabalho, a sua vida profissional na McKinsey como partner. Primeiro pelo princípio e depois como partner. Maria João, a palavra é sua. Eu só gostaria de acrescentar que a minha grande necessidade de saber, e penso que de todos nós, é como é que as finanças e o financiamento vão contribuir para o desenvolvimento sustentável. Obrigada. Muito bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu se calhar não me vou esconder atrás do púlpito, porque é tão bom ver uma sala cheia que vou aproveitar a circunstância e vou-me aproximar. Não sei qual é o protocolo. Eu posso aqui em cima no palco tirar a máscara? Sim. Francisco. Obrigada. Melhor ainda, privilégio absoluto. Começar por saudar a Quidgest pela iniciativa e agradecer o convite. Senhor Secretário de Estado para a Transição Digital, um prazer, como sempre. Eu tenho um duplo prazer porque posso dirigir-me a todos vós sobre um tema que é tão inspirador como o discutirmos como é que todos podemos afirmar que estivemos aqui quando se tratou de discutir prosperidade. Tenho também o prazer de vos dar as boas-vindas à Caixa e à Culturgest em concreto, porque esta é uma casa dos portugueses, é uma casa de todos e, portanto, é sempre muito gratificante poder dar as boas-vindas a todos. Vou também saudar a minha responsável, a minha coordenadora de painel,
para já por assumir essa função e depois por me ter tirado o ónus de fazer eu a transição a seguir à Beyoncé, porque claramente não era algo fácil que me propunham que fizesse. Proponho-me algo bastante mais fácil e seguramente muito, muito inspirador, já com o moto lançado aqui pela minha líder de painel de como é que a finança pode ajudar e, em particular, com um ângulo que me é caro, admitidamente, porque a minha vida foi sempre muito em torno de finanças, mas em anos mais recentes tem estado muito envolvida na encruzilhada entre as finanças e a tecnologia e é uma experiência francamente positiva e da qual podemos retirar resultados que eu creio que faz sentido que sejam partilhados para que possamos refletir sobre eles. Portanto, eu venho a partilhar convosco precisamente como é que a Caixa tem estado a olhar para este tema da prosperidade num contexto sustentável e como é que nós entendemos e temos posto em prática colocar a tecnologia ao serviço desta intenção, desta visão, deste andar para a frente. Portanto, eu vou começar por vos falar. Isto dentro daquele princípio de que as coisas funcionam quando funcionam. Muito bem, muito obrigada. Portanto, eu vou-vos falar aqui num ângulo que é uma encruzilhada entre a tecnologia, a prosperidade e a forma como a banca olha para isto, particularmente porque hoje em dia o discurso de tecnologia e prosperidade é efetivamente um discurso que está muito, muito alinhado. Há uma série de trabalho importante a ser realizado a nível mundial e as Nações Unidas têm tido um papel muito forte no promover esse trabalho, mas temos hoje em dia, o que eu vos trago aqui é apenas a mancha visual de um estudo que eu recomendo que, se tiverem um bocadinho de tempo, possam consultar. É um estudo de uma publicação conhecida e conceituada, a Nature, que falava ainda há muito pouco tempo de como se espera que a inteligência artificial, portanto, se quiserem, a linha da frente daquilo que é tecnologia hoje em dia, possa ter um contributo fundamental para 79% dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso, eu creio que é uma marca que vale a pena retermos todos. Isto não é aspiracional, isto cada vez mais é marcado no dia-a-dia. E é marcado também exatamente pelo lado esquerdo e direito deste gráfico, que eu não espero que leiam, mas espero que retenham convosco a mancha visual. Do lado que tem um círculo, que no interior tem uma mancha verde, fala-se daquilo que são as áreas em que se acredita que a tecnologia pode ter um impacto positivo. E felizmente essa mancha verde é bastante maior do que a pequenina estrelinha que está no centro do outro ciclo e que nos fala daquilo que também vale a pena mantermos sempre presente, que são os desafios, as dificuldades, os cuidados que ainda temos que ter na utilização da tecnologia e no garantirmos que ela efetivamente não deixa para trás pessoas, não torna ainda mais sólidas enviesamentos e discriminações que temos na nossa sociedade e, acima de tudo, que é efetivamente sustentável, por exemplo, em termos energéticos. E, portanto, neste equilíbrio, neste assumir sensato da ambição de usar uma ferramenta potente, mas de o fazer de uma forma que não é inconsciente às dificuldades que ela sustenta, é que nós na Caixa nos revemos e é na Caixa assim que olhamos para o desafio. Prosperidade sustentável, e é disso que queremos ser motores. Estamos francamente ativos e estamos em plena consciência e com uma visão muito clara de que esta é uma forma sensata e sustentável de fazer negócio. Não o fazemos para estar nas capas dos jornais, estamos. Fazemos-lo porque acreditamos que muito daquilo que se discute em termos de desenvolvimento sustentável e da forma como a tecnologia nos pode ajudar a chegar lá, são matérias que nos podem ajudar a incorporar mais conhecimento dos nossos clientes, a ter decisões mais avisadas e, portanto, a fazer um caminho mais sólido naquela que sempre foi a nossa missão. Fazemos-lo muito alinhados e sempre muito, muito atentos àquilo que é a visão do setor. É esse o mandato que temos. A Caixa é um banco cujo acionista são todos os portugueses e o nosso mandato é que sejamos esse banco com essa nobreza de
de base de capital, mas com uma atenção muito clara a que o possamos fazer de forma competitiva e que estejamos sempre na linha da frente daquilo que são o desenvolvimento de boas práticas na banca. Portanto, olhamos para aquilo que é a visão do setor relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há algo nessa visão que nos é caro do que gostamos, que é o facto de reconhecermos que são muitos esses objetivos, são enormes, é uma enormidade o trabalho que está pela frente e, portanto, faz sentido que tenhamos 2 ou 3 aspectos, 2 ou 3 áreas nas quais nos focamos. Temos aqui os pequenos quadrados à volta daquelas que são as áreas que o setor em geral diz em estudos que estão a ser conduzidos, que são aqueles em que a finança pode ter um impacto mais imediato. São, apesar de tudo, vários, mas eu chamo a atenção de alguns porque nos levam para um caminho de prosperidade efetiva, coisas como trabalho em condições decentes, e eu acho a utilização da expressão decente, efetivamente muito feliz, ou consumo responsável, uma vez mais, consumo e produção responsável. Portanto, há um conjunto de áreas que estão muito próximas daquilo que é a nossa atividade, fomentar a produção, apoiar os nossos clientes, dar aso às ambições de consumo dos nossos clientes, mas fazê-lo de forma que promova uma inclusão, que promova uma utilização responsável. Para a Caixa, isso traduziu-se em 5 grandes pilares, que estão ali do nosso lado azul Caixa. São, neste momento, estes os 5 grandes pilares de ESG que nós estamos a desenvolver, que estão assentes na nossa estratégia, que são públicos, que são objetivos marcados da Caixa neste momento. Tem a ver com uma componente social forte, portanto, com uma componente de conseguirmos promover umas finanças inclusivas e sustentáveis e de conseguirmos promover dessa forma diversidade, igualdade, inclusão. Temos também uma frente muito mais próxima do lado do ambiente, particularmente porque muitos dos nossos clientes têm projetos que são clientes de ação climática, são projetos de ação climática que nós, como financiador da economia, que pretendemos suportar. E depois temos um conjunto de temas de governo, no sentido de boas práticas, de transparência, de prestação de contas, que também vamos implementar para nós próprios e promover junto dos nossos clientes. Eu vou-vos falar um pouco então do concreto, do prático, do muito pragmático do que é que está a acontecer na Caixa e de como é que nós estamos a ver este conjunto de ideias tão potentes a acontecerem no dia-a-dia e de como é que as estamos a trazer para dentro da realidade da Caixa. Primeiro e antes de mais, a nossa ambição muito virada para aquilo que todos os dias fazemos um esforço para nunca esquecer. O esforço de manter o cliente sempre presente na sala, sempre connosco, sempre no centro daquilo que é a nossa decisão, o nosso pensamento, a nossa ação. Portanto, a primeira coisa que nos motiva na Caixa é podermos estabelecer uma ambição de sermos o líder do financiamento sustentável em Portugal, porque acreditamos que há um conjunto de atividades que já nos são muito próximas. Estamos a falar de investir em fundos de investimento imobiliário que têm critérios ESG, estamos a falar de apoiar empresas e de ajudar as nossas empresas a certificarem-se como ESG compatible, e temos mais de 66% da nossa base de clientes empresariais que cumpre esses critérios e estamos a monitorizá-los e a apoiá-los e a aplicá-los cada vez mais de forma ativa. E estamos também a monitorar e a acompanhar e a fazer disso um objetivo de negócio nosso, as volumetrias, a capacidade que temos de estar a financiar em financiamento, que é financiamento dirigido a atividades sustentáveis, nomeadamente no campo ambiental. Por exemplo, estamos a olhar para a nossa atividade de leasing com um crivo, um filtro de quanto desse leasing é que é dirigido a atividades que na prática são atividades de, neste caso, de financiamento de viaturas híbridas e elétricas. Com o cliente no centro sempre, o outro lado da utilização da tecnologia ao serviço da sustentabilidade é um lado particularmente desafiante porque tem a ver com como pôr isto a funcionar como ferramentas efetivas. O que é que eu quero dizer com isto? Muito daquilo que ouvimos atrás acerca de vamos usar mais informação, vamos ter o melhor crivo, vamos verificar se os nossos clientes são ESG, são conformes aos regulamentos. Tudo isso requer a utilização massiva de informação,
requer que nós o façamos sem prejudicar os nossos processos, sem torná-los mais lentos, sem torná-los mais enviesados, requer que o façamos de uma forma que é operacionalmente desafiante. E, portanto, muito daquilo que nós fazemos é colocar a tecnologia ao serviço desta capacidade adicional de promover sustentabilidade na maneira como funcionamos. São múltiplas as áreas em que isto depois se traduz e em que na realidade acontece. Vão desde melhorias aos nossos processos que reduzam o tempo, portanto que tornem os processos mais fáceis, que tornem a experiência mais rápida, mais eficaz, porque é aquilo que na última análise todos queremos, é que o tempo seja usado de forma mais eficaz, mas também tem muito a ver com inclusivamente alguns dos aspectos que nós vemos como desafiantes na tecnologia, por exemplo, a aplicação de tecnologias de inteligência artificial a temas como as nossas classificações dos nossos clientes, os nossos scorings, os nossos ratings, aquilo que é o apoio à decisão de crédito. Portanto, estamos a fazê-lo de maneira a torná-la mais fácil, mais inteligente, mais potente, estamos a fazê-la com apoio de tecnologia, estamos a manter presente que essa tecnologia tem que ser monitorizada e calibrada para garantir que não traduz na nossa decisão enviesamentos que sabemos que facilmente uma heurística de inteligência artificial pode produzir. E fazemos-lo também sempre, mantendo sempre muito próximo e muito potente na nossa missão, um aspecto de responsabilidade, nomeadamente na concessão de financiamento. Há toda uma linha de apoio ao planeamento financeiro, ao dar visibilidade aos nossos clientes, com o apoio de inteligência artificial e de tecnologia. 2 minutos? É perfeitamente factível. Tenho aqui mais 2 coisas para partilhar convosco. Mas fazemos precisamente esse desdobrar das nossas responsabilidades no trazer, com o apoio de inteligência artificial, nomeadamente com o apoio de motores que nos ajudam a classificar, por exemplo, as despesas que uma família tem e como é que isso, sendo transmitido com mais transparência, lhes pode dar melhor capacidade de decidirem onde é que querem poupar, onde é que querem investir, onde é que efetivamente querem gastar, qual é a extensão de um crédito ao consumo que é passível de ser sustentável. E incorporamos tudo isso em soluções como uma nova app que temos, que é o The Box, em algo que é o Saldo Positivo, que já é uma grande companhia dos portugueses há muito tempo no planeamento financeiro e, portanto, no apoio a famílias, com tradução equivalente para empresas. E deixei para o fim, precisamente porque há que fazer jus àquele moto do last but not least, um tema que me é particularmente caro, um tema que temos em comum com o excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, e um projeto em que a Caixa é investidor social de algo que muito nos orgulha e que passará por promovermos a inclusão digital de mais de 1 milhão de portugueses, promovê-la de forma ativa, portanto, criar figuras de mentores que possam ir personalizadamente, com contacto pessoal, ajudar pessoas que nunca usaram um browser, que nunca tiveram uma experiência digital a tê-la. A Caixa já tem mais de 1,2 milhões de clientes, 1,2 milhões de clientes que diariamente vêm aos nossos canais digitais. E se pensarem assim, é uma enormidade. Não deixa de não ser uma enormidade na ponta da curva, e o que nos assusta é a outra ponta, são os mais de 1 milhão que nunca tiveram essa experiência. E, portanto, nós não quisemos ficar apenas na satisfação que nos traz os muitos que já temos connosco, quisemos também participar para trazer muitos mais. Temos noção de que há vontade, que há potência. Temos mais de 2,7 milhões de page views no nosso saldo positivo, portanto, pessoas que vão ativamente à procura de conselho, pessoas que entendem o valor que a tecnologia que pomos à sua disposição pode ter. E, portanto, é disso que falamos. O moto, efetivamente, é não deixar ninguém para trás, e é um moto muito caro, e é um moto em que, efetivamente, a componente digital nos tem dado uma grande ajuda. E eu deixo-vos apenas com uma consideração que eu tenho relativamente a este tema, é minha, é muito pessoal, mas eu acho que a tecnologia é efetivamente um exercício de imaginação, e eu sou uma forte crente que a imaginação é sempre a nossa maior ferramenta, o nosso maior poder, e, portanto, se conseguirmos combiná-la e fazê-lo num setor como a banca, o mundo tem potencialidades enormes, e, portanto, deixo-vos com essa nota. Desejo a todos um muito bom dia. Espero que desfrutem
das nossas instalações e estou segura que desfrutarão da conferência. Bom dia, obrigada. Muito obrigada, Maria João Carioca, por nos trazer a Caixa até junto de nós e as iniciativas que tem em linha. E, sem mais delongas, passamos ao segundo convidado, que é o Ricardo Castanheira. Eu não sei se já o temos online. Sim. Muito obrigada, Ricardo Castanheira, pela sua presença aqui. O Ricardo Castanheira é conselheiro digital na União Europeia, é conselheiro técnico na representação permanente de Portugal, na REPER, foi diretor da General Motion Picture Association na América Latina, foi diretor dos assuntos corporativos da Microsoft Brasil, diretor para assuntos jurídicos e corporativos da Microsoft Portugal, foi presidente da Fundação para a Promoção das Tecnologias de Inovação, é advogado, foi também deputado mais jovem da Assembleia da República Portuguesa, deputado da NATO, peticionário do Comitê das 24 Nações Unidas e intervém em diversas entidades, como por exemplo na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. O Ricardo vem-nos trazer, para além da sua experiência, uma dimensão geográfica que é tão importante porque temos apenas um planeta e precisamos de pensar em todos e não só na Europa. Portanto, Ricardo, o palco é seu. Obrigada. Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e para debater, enfim, tão importante e tão atual. Confesso-vos que fui convidado, aquilo que me foi pedido foi, sobretudo, que desse uma perspectiva do lado mais sombrio da tecnologia e, em particular, da inteligência artificial, no impacto e o seu respectivo impacto sobre os objetivos para o desenvolvimento sustentável. E imaginam que já nos deve ter acontecido a todos quando estamos num painel em que há um dos nossos precedentes que começa e que diz muito daquilo que nós temos para dizer. Nunca me tinha acontecido, porém, que a minha antecessora, no seu primeiro slide, apresentasse precisamente o estudo e a mesma referência que eu vou ter na minha apresentação. E, portanto, fiquei um pouco surpreso. Foi apenas e só um slide. De qualquer das maneiras, eu gostava de ir um pouco mais, porque foi isso que me foi pedido, um pouco mais a fundo, exatamente naquilo que esse estudo, que é um estudo particularmente importante, porque é o primeiro estudo que olha para os objetivos para o desenvolvimento sustentável como um todo. Portanto, para os 17 objetivos e para as 169 metas internacionalmente acordadas na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 e que os trabalha como um todo numa perspectiva negativa. E daí a importância desse estudo. Atentemos então, e eu gostava de partilhar convosco um pouco mais em detalhe aquilo que são os impactos negativos, em particular da inteligência artificial, nos objetivos traçados. E a verdade é que, se por um lado a inteligência artificial é um facilitador e um catalisador em cerca de 134 das metas definidas, portanto em 79% do total, a verdade é que há 59 metas, 35% do total, em que tem um efeito claramente negativo. No caso concreto, estamos a falar de uma tecnologia muito específica da inteligência artificial e os impactos negativos do ponto de vista económicos, do ponto de vista societais e do ponto de vista ambientais. Olhemos então, porque é importante termos presentes quais as circunstâncias em que isso acontece, para a partir daí percebermos quais têm sido as reações a nível europeu, e já lá irei, digamos, em traçar um quadro normativo que responda a muito daquilo que são, digamos, os efeitos negativos de um determinado desenvolvimento tecnológico. E por isso, repare-se, a verdade é que, desde logo do ponto de vista societal, a tecnologia, a investigação, a concepção de produtos avançados de inteligência artificial requerem, em regra, recursos computacionais massivos e que estão apenas disponíveis em grandes centros de computação.
Estas instalações têm desde logo necessidade de muita energia, de elevada carga energética e, como tal, de elevada pegada de carbono. Para vos dar uma ideia, as aplicações de moeda criptográfica, como o Bitcoin, estão a utilizar globalmente tanta eletricidade como o equivalente ao consumo energético de alguns países do mundo. E, portanto, isto compromete alguns dos objetivos, designadamente o Objetivo 7, mas também o Objetivo 13. Algumas estimativas sugerem que a procura total de eletricidade para as tecnologias da informação e comunicação, portanto, no seu todo, não apenas a inteligência artificial, mas serviços de nuvem, etc., poderão exigir até 20% da procura global de eletricidade até 2030. 20% da procura global. Atualmente são um pouco mais de 2%, mas repare-se que num prazo de menos de 10 anos há um crescimento até 1/5 do consumo total global de eletricidade. Isto é verdadeiramente impactante e produz naturalmente efeitos do ponto de vista social e ambiental tremendos. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial se catalisa do ponto de vista do desenvolvimento social, já percebemos que também pode desencadear desigualdades e que atuam assim como inibidores nos objetivos 1, 4 e 5. Desde logo porque, por exemplo, a verdade é que quando nós temos a perceber, por exemplo, no acesso ao emprego, é conhecido que hoje existem casos em que, do ponto de vista das entrevistas, há bias, portanto, há vieses, há preconceitos pré-determinados pelos dados que inibem o acesso a determinado tipo de pessoas, a determinado tipo de empregos através da utilização, digamos que, de mecanismos de inteligência artificial, e isso gera, naturalmente, desigualdades que devem ser devidamente trabalhadas. Por outro lado, ao mesmo tempo, a verdade é que uma desvantagem importante do desenvolvimento da inteligência artificial é que ela também se baseia muito, essa concepção, esse desenvolvimento, baseia-se muito naquilo que são ou as necessidades ou os valores daqueles espaços, das nações, dos países onde ela está a ser desenvolvida. E a verdade é que há determinadas regiões onde falta um determinado escrutínio ético, onde há níveis de transparência e de controle democrático muito menores, e naturalmente a inteligência artificial e as soluções de inteligência artificial desenvolvidas nessas circunstâncias podem permitir exacerbar nacionalismos, aumentar o ódio contra as minorias, provocar alterações inclusive em resultados eleitorais, e isso são circunstâncias que nós sabemos que têm existido e que existem atualmente. E, portanto, isto também impacta em alguns dos objetivos do milénio. Por outro lado, temos exemplos como, por exemplo, o chamado social scoring, não é? Há países, no caso a China é o mais conhecido de todos, em que esta pontuação social dos cidadãos é feita para haver um controle do comportamento social e do comportamento de cada um de nós. E isto é claramente um exemplo de ameaça a direitos humanos e um uso indevido da inteligência artificial e que, como tal, não pode ser de todo admissível. E chegamos a casos concretos também, com impacto em determinado tipo de países e regiões mais do que de outras, em que naturalmente há uma distribuição desigual da tecnologia e uma distribuição desigual do desenvolvimento das soluções da inteligência artificial, por exemplo, em áreas como a agricultura, em que há hoje países do mundo onde estão extraordinariamente desenvolvidos, mas ao mesmo tempo não é acessível a todos. E isto gera, como é evidente, do ponto de vista da produção alimentar, desigualdades, e isso tem impactos também, designadamente, em alguns aspectos concretos e objetivos concretos, designadamente do objetivo número 2, que estamos aqui a tratar. Por outro lado, isso já foi mencionado, inclusive, pelo nosso senhor Secretário de Estado, há determinado tipo de algoritmos que reforçam a discriminação contra as mulheres e contra as minorias. Muitas vezes os algoritmos, sobretudo os algoritmos, enfim, de aprendizagem mecânica, sem grande controle humano e sem grande formação crítica, baseiam-se em texto, baseiam-se em artigos noticiosos regulares e inadvertidamente acabam por reproduzir alguns dos conceitos sociais que existem contra as mulheres, que estão incorporados nestes textos, e o resultado final acaba por ser discriminatório, sobretudo também em função do género, e isso, uma vez mais, também tem impacto dos objetivos. Depois, se olharmos só no viés ou na perspectiva económica, daquilo que são os resultados económicos,
claramente 42 metas dos objetivos do milénio, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, 42 metas têm aspectos positivos, mas há ainda 20, portanto metade, que têm aspectos profundamente negativos, designadamente naquelas todas que acabam por aumentar o gap e, portanto, a assimetria entre os países que têm rendimentos baixos e cidadãos com rendimentos mais baixos. Há aqui claramente uma situação que a inteligência artificial veio exacerbar e que tem a ver com o mercado de trabalho. É sabido que a substituição de empregos antigos por empregos novos está muito feita em função de mais competências, de novas competências. E isto, naturalmente, acentua-se nos casos em que existe, digamos assim, claramente, do ponto de vista da estrutura educativa, que existem já assimetrias. E a verdade também é que a tecnologia recompensa desproporcionadamente, do ponto de vista daquilo que estamos a avaliar da inteligência artificial, aqueles que têm uma formação educacional superior. Desde meados dos anos 70, nos Estados Unidos, quando olhamos para os salários aumentaram cerca de 25% para os que têm cursos superiores, da década de 70, enquanto para os trabalhadores com formação média houve cortes de 30%, ou seja, houve uma perda do poder de compra. E, portanto, a verdade é que depois a tecnologia acaba por, no caso concreto, como há uma mudança, digamos assim, dos mecanismos dos espaços de trabalho, acentuar ainda mais estes efeitos negativos. E perante isto temos casos concretos, e é o último caso concreto, porque é verdadeiramente um exemplo de discriminação, em que nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema COMPASS, que é um sistema de Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, portanto um sistema utilizado um modelo utilizado no sistema judiciário norte-americano em alguns dos seus estados, que tem por base a possibilidade de aplicar ou de prever situações de reincidência. A verdade é que já está provado que este sistema, que tem na sua base inteligência artificial e que é usado para prever a probabilidade de um réu se tornar reincidente, a verdade é que uma investigação desde 2016 provou que o algoritmo era tendencioso sobretudo contra réus afro-americanos e, portanto, mostrando que a probabilidade de poderem reincidir era o dobro daquilo que acontece com cidadãos brancos, e isto é feito com base em dados eles próprios errados, porque são feitos com base em preconceito. Perante este cenário de riscos, e já percebemos que no total, voltando àquele primeiro slide da doutora Maria João Carioca, 35% dos objetivos estão comprometidos por conta de impactos negativos, o que é que pode ser feito? E a União Europeia começou a trabalhar nisto há pelo menos desde 2018, olhando para a inteligência artificial, não apenas na perspectiva dos seus aspectos positivos, que são muitos, mas também numa perspectiva daquilo que são os seus riscos. E por isso foram preparados estudos aprofundados, sobretudo sobre a necessidade de ter requerimentos associados à confiança e confiabilidade. E, portanto, isso tem sido um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 3 anos, que culminaram em 2020 com um livro branco da inteligência artificial, onde está devidamente identificado desde as regras para o treino dos dados, a forma como são mantidos esses dados, a informação que se pode extrair, mas ao mesmo tempo a importância de human oversight, ou seja, da intervenção humana no controlo dessa mesma informação, e culminou este ano, durante a nossa presidência portuguesa da União Europeia, na apresentação da primeira proposta a nível global, não apenas europeu, da primeira proposta que tem por objeto a regulação da inteligência artificial, muito numa perspectiva de gerar confiança dos cidadãos e das empresas face àquilo que devem ser os sistemas de inteligência artificial. E termino apenas identificando 3 ou 4 dos aspectos mais importantes desta proposta, que visam precisamente responder, do ponto de vista regulatório, é certo, àquilo que foram os riscos que antes identifiquei e que estão baseados de forma muito detalhada no tal estudo da Nature. Em primeiro lugar,
esta proposta é uma proposta e é um regulamento e, portanto, visa fazer face a uma fragmentação regulatória que, de alguma forma, começamos a sentir na Europa, em que países como a Alemanha ou como a França começam a ter uma tendência legislativa e que, obviamente, perante uma situação como esta, de uma tecnologia como esta, não se pode aceitar que haja um tratamento per se de cada país, mas tem que haver, precisamente, aqui uma harmonização em termos europeus. E, portanto, daí a natureza jurídica do ato é importante fazer-se notar. E, por outro lado, ele visa, sobretudo, abordar os riscos criados especificamente por determinadas aplicações de inteligência artificial. E, portanto, não tratar os riscos de uma forma igual, porque a verdade é sabido que há riscos que são inaceitáveis, intoleráveis, e, portanto, como, por exemplo, todos aqueles que ponham em causa direitos fundamentais. Social scoring é absolutamente proibido e tem que ser proibido, não apenas no espaço europeu, mas aqui estamos a tratar de espaço europeu e a proposta prevê essa proibição, por exemplo, porque isso coloca em causa direitos absolutamente fundamentais, mas depois temos aplicações que têm alto risco, médio risco e risco baixo. E, portanto, sobretudo a proposta foca-se nas aplicações de alto risco e para as quais são definidos um conjunto de critérios e de requisitos para que estas possam ser desenvolvidas, para que estas possam ser fornecidas e utilizadas, envolvendo assim a cadeia de valor, portanto, desde aqueles que a concebem, desenvolvem até aqueles que utilizam, com um conjunto de responsabilidades atribuídas a cada um daqueles que fazem parte da cadeia de valor, sobretudo foco, repito, nas aplicações de alto risco. Ao mesmo tempo, e termino, é criada uma estrutura de governação a nível europeu, mas também ao nível nacional, que permita precisamente que haja não só apenas um estímulo à aplicabilidade da proposta, mas ao mesmo tempo o enforcement da mesma. E para já, aberto e disponível para qualquer questão que tenham, agradeço uma vez mais o convite que nos foi formulado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Ricardo Castanheira. E eu tomei sublinhei aqui a questão da regulação, que é tão importante nestas matérias, como por exemplo na energia, e em particular termos uma regulação comum a toda a Europa. Sem mais delongas, passo ao João Paulo Carvalho, que é Senior Partner da Quidgest, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia, mestre em Ciências Empresariais, onde também exerceu a função de docência, administrador e fundador da Quidgest, é coordenador das atividades de investigação e desenvolvimento na Quidgest, tendo sido o principal responsável pelo desenvolvimento da tecnologia GNU. É também responsável pelo setor da qualidade, tem inúmeras participações como estas, de comunicação com o público em geral, em seminários, no âmbito da inteligência artificial, modelação, geração automática de software, e eu passo-lhe a palavra de imediato, agradecendo a presença. Tanta coisa. Muito obrigado. Muito obrigado à excelentíssima coordenadora e aos restantes membros deste painel. Eu confesso que estes dois temas, portanto, dos brilhantes oradores que me precederam, são aquilo que nos mexe mais. Nós dedicámos os dois últimos Q-Days precisamente a este tema da inteligência artificial e não deixámos de falar de uma coisa que anda muito associada à inteligência artificial e que é a estupidez artificial. A estupidez artificial existe e está a propagar-se a uma velocidade enorme, com consequências também extremamente complicadas. Portanto, não é exatamente esse o tema da minha apresentação, mas eu gostava de chamar a atenção para duas coisas concretas que estão ligadas à inteligência artificial, tal como nós a imaginamos hoje. Porque esta é a terceira vaga da inteligência artificial. O que há de comum das três vagas é que todas elas têm expectativas muito elevadas em relação àquilo que é a realidade. E, portanto, nós estamos à espera que esta inteligência artificial faça ela própria coisas que provavelmente não consegue fazer. E não estamos a olhar para algumas das condicionantes que, mesmo do ponto de vista técnico, impedem que a inteligência artificial seja inteligente. Nomeadamente, o facto de
apenas nos dar, por mais complexo seja o problema, apenas nos dar respostas dicotómicas ou que têm relativamente poucas opções. Isto é, eu posso atribuir um score a um cidadão, mas um score não identifica ou não reflete um cidadão em todas as suas dimensões. No entanto, há uma limitação da inteligência artificial, do machine learning, que é especificamente o só pode dar um número dentro de uma escala, ou só pode decidir um sim ou não, ou, portanto, empregar ou não empregar uma pessoa, se é um cão ou se é um gato, se é uma árvore de um determinado género. Portanto, isto são limitações intrínsecas do machine learning e que levam, portanto, eu não confundia com a inteligência artificial, e que levam claramente a uma estupidez artificial e não a uma inteligência. Mas nós já tivemos alguns casos mesmo dramáticos que mostram todo o potencial negativo da inteligência artificial, desta inteligência artificial, e não agimos. Por exemplo, os 2 aviões que caíram da Boeing há 2 anos atrás, eles caíram com toda a ajuda das máquinas. Portanto, as máquinas decidiram que o avião precisava de baixar o nariz, e no modelo, porque normalmente fala-se de inteligência artificial só de dados e da falha dos dados, mas a questão não está nos dados, está no modelo que está subjacente. No modelo daqueles aviões, o facto de baixar o nariz a 30 mil pés de altitude ou a 100 metros do chão era o mesmo. E, portanto, como não fazia parte do modelo essa preocupação, essa restrição, então vamos continuar a baixar até bater. E para a estupidez artificial ser total, nem vamos comunicar, nem vamos deixar que os humanos interfiram no processo. Portanto, isto aconteceu à vista do mundo inteiro e não abalou minimamente as noções da inteligência artificial tal como nós as temos vindo a praticar. É por isso acho muito interessante as iniciativas que a União Europeia está a fazer no sentido da regulação, até porque regulação normalmente para as tecnologias é sinal de mais negócio, não é? Portanto, quando há regulação, há sempre a necessidade de haver mais trabalho, até porque se pretende uma regulação tão leve, tão magra quanto possível, não demasiado burocrática, e, portanto, há aqui um tema claramente que nos é muito querido, que agradecemos trazerem a esta conferência, e em que estamos a trabalhar, por exemplo, com equipas, com centros de estudo do ISEG, numa lógica um bocadinho diferente, que é o Explainable Artificial Intelligence. Portanto, a inteligência artificial que não se limita a dizer se é branco, se é preto, mas que nos explica porque é que chega a essas conclusões. E portanto, há trabalho desenvolvido muito interessante neste domínio. Mas como já estou aqui a roubar tempo ao orador, eu hoje trazia para a nossa conferência um outro tema, que é como é que uma organização tecnológica como a Quidgest, e partindo da nossa experiência, como é que uma organização tecnológica como a Quidgest pode criar uma mentalidade de desenvolvimento sustentável, uma mentalidade interna. E sabem, o Drucker ensinou-nos isto, que a cultura não é imposta de cima para baixo. Portanto, é uma coisa que tem que nascer dentro das organizações. E no IT isto ainda é mais complexo, porque toda a gente sabe que um developer, portanto, um programador ou um engenheiro de software tem uma autonomia muito grande naquilo que faz. Pode dar para o bem, pode dar para o mal, mas tem uma grande autonomia. E, portanto, o desafio que nós temos perante todos os nossos colegas, perante a nossa equipa, é como é que eles, para além da solução, em vez de se focarem na solução, se podem focar
no que está para lá da solução, e isso é muito importante. Portanto, nós queremos criar uma equipa que esteja ávida para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto fica muito bem pronto, é colorido, é uma apresentação muito gira, mas por trás da concretização, da participação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há muitos sacrifícios. É preciso sair de casa, é preciso ir para mercados externos, para culturas diferentes, não estar com a família, sujeitar-se a um conjunto de sacrifícios que são equilibrados por aquela vontade que a Beyoncé começou por dizer, de queremos deixar uma marca, queremos deixar um sinal de que estivemos aqui, que tivemos um impacto. E, portanto, nós temos noção de que quando falamos numa pequena app, o impacto pode ser relativamente elevado, mas a app em si não é muito pesada, não é muito complexa, não nos distrai. Quando falamos dos sistemas de informação que são criados pela QuidGest, estamos a falar de um mundo completamente diferente. Estamos a falar de grandes projetos de serviços partilhados, estamos a falar de cores bancários, estamos a falar de ERPs, estamos a falar de inúmeras soluções com milhões de linhas de código. E essa massa cria ali um efeito de gravidade que às vezes distrai, concentra a atenção dos engenheiros de software e que os impede de ver que nós não estamos a trabalhar para o produto em si, estamos a trabalhar para algo que está mais à frente. Temos, por isso, na QuidGest e, naturalmente, na QuidGest e provavelmente em qualquer outra empresa, temos 3 tipos de personalidades, portanto, aquelas que são efetivamente empenhadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aquelas que, se as convidarem, até vão, e aquelas que estão, de alguma forma, indiferentes, isto não lhes diz nada, ou estão relutantes em aceitar que o mundo passa por aí. O que, no nosso caso, é claramente uma minoria. E há diferentes formas, há diferentes táticas em relação a cada um destes perfis. Portanto, para os primeiros é deixá-los brilhar, portanto, é mostrar aquilo que valem. Nós vamos ter, ao longo desta conferência, vários exemplos destas situações. No grupo potencial, pois provavelmente temos quem faça, quem já esteja a fazer a diferença, mas ainda não tenha essa noção, e desde que a tempo e horas se consigam convencer não há ninguém que efetivamente seja totalmente insensível a este tema. Nestas conferências, como o QED, nós promovemos, obviamente, a celebração e nós gostamos, como a maior parte das vezes há parceiros e há clientes envolvidos, nós gostamos de dar também o palco a esses parceiros e ainda esta manhã vamos ter os prémios de co-inovação, que são um exemplo deste palco. Em cada painel, nós vamos mostrar aquilo que já fizemos para deixar uma marca, com vários produtos associados às pessoas, à prosperidade, ao planeta, à paz e às parcerias. Estas apresentações, para não vos sobrecarregarem, são muito rápidas, são automáticas, são no formato Ignite e, portanto, se eventualmente não passar a mensagem logo à primeira, pois nós estamos disponíveis para passar a mensagem numa segunda oportunidade. Há várias formas de tornar as pessoas mais interessadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De certo modo, são as mesmas formas que levam as pessoas a ser voluntárias, portanto, a assumir atos de voluntarismo, mas gostávamos já agora também de chamar a atenção para potenciais efeitos negativos do voluntarismo e do voluntariado. E isto é um exemplo. Portanto, quem visita as cataratas do Niágara, como estes senhores que aqui estão tão animados, recebe, para não molhar os seus sapatos, recebe umas sandálias.
muitas sandálias, e há muitas sandálias a despachar. E essas sandálias são depois higienizadas e distribuídas por vários países do mundo. E aquilo que eu gostava que vocês percebessem, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, é como é que um sapateiro ou um fazedor de sandálias dos países que recebem estas sandálias de borla das cataratas do Niágara consegue competir com isto. Portanto, há alguns efeitos perversos no trabalho que é feito que pode inverter todo o impacto positivo que gostaríamos de ter em algumas situações. Há diferentes oportunidades. Em 2020, logo no início da pandemia, nós criámos um digital mirror, um digital twin, para controlar a expansão de Covid-19 e atuar contra isso. E não faltaram voluntários na Quidgest para o efeito. Há imensas formas de usar a transformação digital a nosso favor. Uma das páginas mais visitadas da Quidgest é esta, dos 30 vetores para a transformação digital, onde apresentamos um conjunto de práticas que podem mudar aquilo que seja, que haja a mudar, e em tudo o que nós fazemos acaba por estar subjacente a nossa vantagem competitiva, o gênio, a geração automática, com modelos e inteligência artificial, mas com modelos também, e que permite, por um lado, aumentar o número de campeões digitais, por outro, aumentar o número de iniciativas digitais e, finalmente, reduzir o tempo que decorre desde a ideia até à operação. Portanto, o gênio da Quidgest, pelo menos agora não vou falar muito, mas vai certamente impactar todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a vantagem de poder proporcionar aos países em desenvolvimento saltos que os colocam de imediato na linha da frente. Saltos que, de uma vez, percorrem várias etapas. Um bom exemplo, em Timor-Leste, nós desenvolvemos um sistema de recursos humanos em 2007 que abrangia toda a gestão de todos os funcionários públicos de Timor-Leste. À exceção dos Açores, em Portugal não existe uma coisa semelhante. E, portanto, de uma vez, e já há 14 anos, de uma vez foi possível saltar todas estas barreiras e manter-nos à frente. Portanto, de uma forma geral, estes são os passos que é aquilo em que pensamos quando alimentamos esta propensão, esta vontade de fazer para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De uma forma ou de outra, isto não mudou, ser on-site, portanto, estar no escritório ou estar em casa, de uma forma ou de outra, aquilo que nós queremos é concentrarmos neste espaço de energizar as nossas pessoas, torná-las desde otimistas a orgulhosas, e é através do impacto daquilo que nós fazemos que esse orgulho é construído. Uma pequeníssima história. Acho que é uma história de que toda a gente está na Quidgest orgulhosa. Em 2006, Timor-Leste estava à beira da guerra civil e foi enviado um batalhão da GNR para Timor-Leste para impor a paz pública. E, ao mesmo tempo, foi-nos pedido pelo Primeiro-Ministro da altura, aliás, Presidente da República na altura, Xanana Gusmão, para fazer uma coisa diferente, que foi lançar um projeto a base de dados dos veteranos, que atribuía pensões aos veteranos que estavam completamente excluídos da nova ordem económica do novo país, de Timor-Leste. E o facto é que, provavelmente, o impacto daquilo que, através do digital, estes nossos dois colegas, o Luís Estrela e o António Amorim, conseguiram atingir, é capaz de ter sido ainda mais relevante
do que o papel das forças da GNR. E isto enche-nos efetivamente de orgulho e mostra também o potencial do digital para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obrigado. Muito obrigada, João Paulo Carvalho, por nos ter transmitido algumas mensagens, das quais monitorizar é a única solução para podermos controlar os resultados e, portanto, importantíssimo para este desígnio, e que sem dados fiáveis, nem modelos fiáveis, não conseguimos bons resultados. Eu agora estou aqui, peço ajuda, se tenho alguma liberdade de ter alguns minutos adicionais para poder permitir algumas questões. Muito rápido. 5 minutos. Cinco minutos para questões. Depois temos aqui mais um orador a seguir antes de terminar o painel. Eu não sei se está aberta a oportunidade de colocarem questões aos nossos oradores, e não sei quem quererá começar. Se não, começo eu. E eu tenho aqui uma questão para a Maria João, ainda sobre as questões relacionadas com as finanças sustentáveis, como é óbvio, e qual o papel da taxonomia financeira que a Comissão Europeia neste momento está a colocar em discussão, e de que forma, se eu tenho seguido isso de alguma forma em grupos de trabalho que pertencem às Nações Unidas, mas seguramente terá informação muito mais rigorosa que eu. Eu acho que estamos early days ainda em muitas destas matérias. Portanto, acho que estamos naquele momento que é um momento ótimo para conseguirmos ir fazendo caminho a par e passo entre aquilo que é o continuarmos a dar às empresas em geral, e neste caso às empresas do setor financeiro em particular, espaço para entenderem melhor, porque a verdade é que hoje em dia é um caminho que está a ser feito à medida que vamos progredindo, entenderem melhor como é que a informação e como é que o tratamento dessa informação, como é que as heurísticas, como é que este caminho entre aquilo que é machine learning e a distinção é muitíssimo importante, porque nós não podemos de repente atribuir estupidez a algo que não é necessariamente artificial, é muito humano. Portanto, o nosso caminho é precisamente o irmos mantendo aquilo que é a prática do setor financeiro e ir desenvolvendo, se quiser, em paralelo ao lado, formas complementares de apoiar a utilização dessa informação e de ir crescendo na maturidade e no grau de conforto que temos com estes modelos adicionais, com estas ferramentas adicionais, com a incorporação de inteligência afetiva. Portanto, há aqui um caminho de incorporação de inteligência afetiva nos modelos de scoring, nos modelos de decisão de crédito, nos modelos de prevenção do incumprimento. Nós estamos, por exemplo, agora em fase de moratórias e de termo de moratórias a apoiar-nos em algumas ferramentas que nos estão a ajudar a olhar para a nossa base de clientes e entender o grau de stress financeiro em que eles estão. E isso é importante, isso é positivo, isso é um papel, é uma ajuda. É uma ajuda que pode ser feita em paralelo com o caminho que tem que ser feito, como é feito naturalmente, mas que deve ser feito em conjunto e não sobrepor-se a, que é um caminho de entender qual é que é o critério, qual é que é o guidance, qual é que é a regulação que tem que ser estabelecida, até porque muitas vezes a discussão da regulação é uma discussão que eu vejo como particularmente importante, não necessariamente apenas no espaço europeu, onde todos nós temos, apesar de tudo, um conjunto de valores muito partilhado, uma ética muito comum, mas quando olhamos para a realidade a nível mundial, isso não é de todo verdade. E, portanto, o equalizar, o criar level playing fields numa economia que é efetivamente muito global, tem que partir de um entendimento forte de qual é que é o conjunto de valores nos quais nós assentamos a nossa regulação. E, portanto, eu acho que estamos early days nos dois campos, o do fazer e o do dar enquadramento, e o meu desejo, se eu posso expressar, é que consigamos fazer estes dois caminhos igualmente depressa e sem nenhum dos dois se estorvar um ao outro. Muito bem, acho. E eu não sei se já quebrei o gelo e se há alguma pergunta que queiram colocar. Não,
As perguntas serão feitas através do chat do LinkedIn, portanto não está previsto haver perguntas aqui. Portanto, quem quiser põe perguntas e depois selecionamos alguma questão que possa haver. Eu se calhar dava a voz só para terminar a cada um dos oradores e temos depois que terminar. Não ouvi, desculpe. Dar a voz aos outros oradores? Mas e temos a apresentação e depois temos o Ignite final. Exatamente. Muito Obrigado. bem. Eu não sei se querem ter alguma Ricardo, sim. apreciação final. Se calhar começar por si, Ricardo. Alguns Pode ser comentários muito finais, rápido. depois do que ouvimos? Bom, muito obrigado. Esta última intervenção da doutora Maria João Carioca é de enorme relevância, que é precisamente a necessidade de termos e de encontrarmos um padrão regulatório global, porque a verdade é que nós aqui na Europa acreditamos profundamente que a dimensão antropocêntrica na inteligência artificial, enfim, na tecnologia em geral, é um fator que nos traz competitividade. O problema é quando os outros blocos com os quais nós nos confrontamos diariamente, em particular as nossas empresas, que concorrem diariamente com empresas chinesas e com empresas norte-americanas, não têm os mesmos padrões. E não tendo os mesmos padrões, obviamente, como é fácil de imaginar, as empresas europeias acabam por ficar em desvantagem. E, portanto, existe aqui esta dicotomia entre regular e regular para criar o tal level playing field e aqueles que não regulam e cuja desregulação gera, digamos assim, assimetrias concorrenciais. E por isso esta tónica é de enorme relevância e, portanto, eu acentuava também, porque nós estamos na União Europeia a fazer um caminho e a trilhar um caminho que é, para já, único e singular, e eu acho que estamos do lado certo da história, desse ponto de vista. O problema é que esta questão tem que ser regulada a nível global, e a nível global tem que ser encontrados fóruns, precisamente onde possam ser encontrados os tais padrões regulatórios comuns, de forma a que não haja, como é evidente, tratamento para uma mesma circunstância diverso que privilegie determinadas empresas em detrimento das outras, quando essas outras são, em particular, europeias ou cidadãos europeus. E, portanto, eu deixava esta nota final. Muito bem, muito obrigada. A energia chama-se Clean Board Adjustment Mechanisms, difíceis de implementar também, mas é mesmo isso que precisamos. E, João Paulo, uma última reflexão? Não, apenas para dizer que energia, tecnologias de informação, a maior parte do conhecimento avança por esta interseção de perspectivas e gostava muito de agradecer a sua presença. Vamos querer ter também a sua opinião mais desenvolvida em próximos Q&As. Julgo que este tema da regulação da inteligência artificial é extraordinário e agradecer ter sido posto em cima da mesa nesta conferência. Muito bem. Maria João, já teve o seu momento, mas eu não sei se quer uma reflexão muito rápida. Não, acho que é uma discussão muito rica neste momento. Vamos deixar as pessoas tempo para discutirem também, juntamente com o café. Vamos dar a oportunidade ao Ignite do João Paulo. É verdade. O Ignite do João São Bento Pontes, sobre o que têm sido as soluções desenvolvidas pela Quidgest neste domínio da prosperidade. Pois não, João Paulo, é... João Pontes. Quem vai fazer a apresentação? Não, é o João. Bom dia. Sim, é que me confundi. Estão a ouvir? Ok. Eu queria, para já, pedir desculpa se algum dos... Na Quidgest nós temos cerca de 600 sistemas desenvolvidos e queria apresentar aqui alguns que contribuem para os SDGs, mas quero desde já apresentar a minha desculpa se por alguma razão nos esquecemos de algum. Segundo a agenda das Nações Unidas, em 2015 foram definidos os ODS, ou os SDGs, que pretendem, de alguma forma, contribuir para o crescimento económico e a qualidade de vida.
Este painel que terminou dedicou, tem como princípio a prosperidade. Porquê que não? Para frente. Ok. Estes são os SDGs que, de alguma forma, estão associados à prosperidade, e com estes objetivos pretende-se aumentar o crescimento económico per capita e atingir níveis mais elevados de produtividade. A Equigest dispõe de um suite de finanças, este é o exemplo da área de finanças, que impacta nestes dois SDGs. Finanças públicas, que permite gerir por completo os organismos, empresas privadas, governos, a nível financeiro, respeitando todas as normas internacionais. O sistema de gestão orçamental impacta também no 8 e no 10, permite gerir orçamentos separadamente ou em grupo e integrar grupos de empresas, organismos ou mesmo governos. Em relação à gestão de ativos, que impacta também nos mesmos dois ODS, permite gerir todos os ativos dos organismos, empresas, governos e, a seguir, temos o sistema de procurement. O sistema de procurement permite gerir todos os processos de compras com fluxos de decisores e gestão de contratos, ou seja, o próprio permite fazer a definição de um fluxo de aprovação e criar níveis de aprovação. Em relação à gestão de projetos, permite a gestão de recursos associados, permite a gestão financeira dos projetos e faz toda a gestão de todos os recursos associados. O sistema de pagamentos de impostos, de gestão de taxas e pagamentos de impostos, faz a gestão dos impostos dos contribuintes. A Equigest está preparada para soluções de e-commerce que permitem automatizar os processos de venda e que podem ser integrados em qualquer sistema da Equigest. Com os ODS 8, 10 e 11, encontra-se o exemplo dos marketplaces, que são sistemas, todos estes sistemas são sistemas já desenvolvidos e que estão aptos para serem entregues e adaptados a cada uma das empresas. Permite a relação entre empresas e clientes, assim como a relação entre várias empresas. O Content Management são sistemas que permitem, existem aplicações próprias para o fazer, mas a solução Equigest também permite desenvolver este tipo de sistemas e criar modelos de comunicação eficientes entre os seus clientes e entre todos os intervenientes com a empresa. Na área da banca, Anti-Money Laundering, a Equigest desenvolveu um sistema que permite auxiliar entidades financeiras no combate ao terrorismo e, entre muitas outras, muito outro regulatório, temos a área da banca da Equigest desenvolveu todo o reporting regulatório, está preparada para ajudar todas as entidades bancárias a cumprirem um sem número de reportings que são necessários para as entidades reguladoras. Em relação a Core System, Core Banking, a Equigest já desenvolveu a solução completa de gestão de bancos e pretende vir a ser uma referência na área. Isto vai depender, inclusive, de alguma intervenção. Não passou. A área da banca também desenvolveu o sistema de gestão de créditos e microcréditos para ajudar entidades que usam estes sistemas e permite a sua adaptação às necessidades de cada cliente. Janela única de turismo permite que os clientes centralizem num único sistema a sua gestão e possam ter uma interação com todo o tipo de processos que estão associados à gestão do turismo. Gestão de subsídios.
A QuickJet desenvolveu a solução de gestão de subsídios que permite controlar todos os processos associados. Reparem que este tipo de sistemas, muitos deles estão instalados em mais do que um cliente, com adaptações personalizadas e permite fazer a adaptação sempre da solução ao cliente. A janela única para cidadãos permite criar soluções do tipo loja do cidadão, por exemplo. Digital Twin. A QuickJet foi considerada pela Gartner como uma das empresas com potencial para resolver este tipo de soluções complexas, porque o nível de complexidade da sua solução permite chegar a estas soluções. O sistema de janela única para empresas e empreendedores é outro exemplo de janela única em que se consegue centralizar tudo num único espaço, que é o exemplo da empresa na hora, por exemplo. Em 2019, a QuickJet desenvolveu a solução para a gestão da dívida pública em Cabo Verde, que é o exemplo de Cabo Verde, mas este sistema pode gerir qualquer tipo de solução ao longo do planeta, porque todos os países que precisam de financiamento necessitam deste tipo de soluções. Gestão da cooperação, plataforma digital que está em desenvolvimento. E, por fim, em 2017, a QuickJet desenvolveu um dos primeiros portais dedicados em exclusivo aos ADS, que foi o portal dos KPIs para El Salvador, financiado pelo PNUD. E com este eu peço desculpa pela sequência, a sequência é pesada, e peço desculpa por termos esquecido algum, mas no meio de 600 soluções, alguma fica de fora. Okay? Obrigado. Muito bem, resta-me agradecer a presença e agradecer o convite também que me foi feito e partimos para intervalo. Obrigado.